Alô, alô pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do TecNoise e hoje nós vamos aprender NPM e Node.js. Para você que nunca usou nada de Node, nada de NPM, esse vídeo aqui é para você, desde o começo do zero. O que é o NPM, o que é o Node? O Node é um programa que você instala no seu computador para você poder rodar código JavaScript direto no seu terminal sem precisar de um browser. Normalmente o JavaScript você precisa de um browser, mas se você instalar o Node você não vai mais precisar do browser para rodar os seus programas em JavaScript. E o NPM é um gerenciador de pacotes do Node. O que são os pacotes? São bibliotecas que as pessoas criam, colocam na internet para você poder usar nos seus projetos, né? Muitas coisas que você não vai precisar reescrever do zero, você usa essas bibliotecas que já vêm prontas para serem utilizadas. Então a gente vai aprender hoje como instalar do zero. Então eu entrei nesse site aqui, docs.npmjs.com, e aí eu vou clicar aqui em Getting Started para começar. Esse site, se não me engano, não tem em português, mas é bem simplesinho aqui, não precisa nem ler nada do que está escrito aqui, porque eu vou passar no passo a passo. Então eu cliquei aqui em Download, tá vendo? Downloading and Installing. E aí eu vou vir aqui nesse comando aqui, ele tem várias coisas que ele está dizendo aqui. O que a gente vai instalar? A gente vai instalar um software chamado NVM. O que é o NVM? O NVM é Node Version Manager. É o gerenciador de versões do Node. Por quê? Porque o Node é um software que tem várias versões. Você tem a versão 8, a versão 10, a versão 12, a versão 6. Ele foi evoluindo com o tempo. E você, eventualmente, você vai ter um projeto na versão 10, outro na versão 12, outro na versão 6. Então a gente vai precisar desse NVM para poder rodar várias versões do Node no mesmo computador. Tá? É bom instalar algum desses gerenciadores de versão, tá? Existem vários, eu vou usar o NVM, que eu estou usando, se você tem Linux ou macOS, eu recomendo usar o NVM. Se você usa o Windows, você pode usar o Nodist ou o NVM Windows. Então aqui eu vou dar as instruções, mas são basicamente a mesma coisa. Então se você for usar o Windows, NVM Windows, se você tiver no Linux ou no Mac, usa o NVM, tá? Então eu clico aqui no NVM e ele vai vir nesse site aqui, no GitHub. E aí a única coisa que eu preciso fazer é entrar no meu, copiar esse comando aqui, tá vendo? Nas instalações eu clico aqui, copio, e aí eu vou vir aqui no meu terminal e vou executar. Já criei um diretóriozinho aqui, project, e vou rodar aqui a instalação. Eu já tinha instalado, então ele já meio que mandou aqui todos os comandos. E aí, para eu saber se está instalado, eu simplesmente, ou eu abro um novo terminal, então se você rodou isso pela primeira vez, provavelmente você vai digitar NVM e vai dar command not found. Mas como eu já tinha instalado, então ele já vai aparecer aqui, NVM. Beleza, mas o que é o NVM? NVM não é nada, ele só é um software que vai instalar outro software. Então, vamos instalar agora o Node. Então, se eu dar um NVM list, ele vai me listar todos os nodes que estão instalados. Na verdade, ele está dizendo assim, ó, system, ou seja, se eu tinha já um Node instalado no meu sistema, ele vai dizer que o Node é o system. Se você não tinha nenhum Node, provavelmente essa lista vai estar vazia. Então, eu vou instalar aqui, rodando NVM, install, e aí qual Node que eu quero instalar. No caso, eu vou instalar o Node 10. Então, NVM install 10, ele vai instalar o Node 10, aqui ele vai baixar da internet, e aí enquanto ele baixa, beleza. Como é que eu sei se está funcionando? NVM list, ó, já apareceu aqui, ó, V10, tá vendo? E ele está com a setinha mostrando, ó, o Node 10 já está instalado. Se eu quiser instalar, por exemplo, o 12, NVM install 12, e aí ele vai estar instalando o Node, e agora eu tenho duas versões, a 12 e a 10. Eu posso instalar todos os nodes aqui e aí eu posso usar um ou outro ou outro. Isso é muito legal porque às vezes você tem projetos que estão em diferentes versões do Node. Então agora que eu tenho ele instalado, eu posso digitar o comando node -v para saber qual é a versão que eu estou usando. Então, por exemplo, estou usando a versão 12, tá vendo? Se eu quero mudar de versão, eu coloco npm use 10. Tá vendo? Agora eu estou usando a versão 10. Como é que eu sei? Se eu der um node -v, tá vendo? Agora eu estou usando a versão 10. Se eu quiser voltar para 12, node use 12. Então esse use vai mudar a versão que eu estou usando. Então eu vou usar a versão 12, né? Vou só conferir. Então se você quiser saber que versão que você está usando, ou você roda um NVM list, né? NVM list, e aí ele vai mostrar, opa, deixa eu limpar aqui de novo, rodar. Ele vai listar, ó, você está usando a versão 12.
E aí, para confirmar, você dá um node -v, de fato eu estou usando a versão 12, tá? Tá, mas para que serve o node? Bom, o node serve para rodar um JavaScript. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui, index.js, que não faz nada. Vou só simplesmente rodar console.log. Deu certo, né? Então eu criei um programinha em JavaScript bem babinha e vou rodar node index.js. Então, se rodar, se você tiver instalado corretamente, você acabou de executar o seu primeiro código em JavaScript totalmente independente de navegador. Node index.js, tá? Esse é o meu arquivo. Vou abrir meu editor de texto aqui porque eu vou mexer um pouquinho nesse arquivo daqui a pouco. Então você vê que agora eu tenho aqui na minha pasta só... Opa, o que ele abriu aqui? Isso, ele abriu aqui o meu projeto. Então se eu vier aqui, o que eu tenho? Eu tenho só o arquivo index.js com o meu console.log. Beleza, até aí nada de novo. Aí que vem o tal do NPM. O que é o NPM? O NPM ele vai instalar pacotes ou bibliotecas que estão na internet. Então eu tenho aqui uma biblioteca que eu criei aqui no meu repositório, que eu chamei, deixa eu entrar aqui no meu NPM, eu criei uma biblioteca que eu vou mostrar para vocês. É uma biblioteca bem simplesinha, que não faz nada, só tem uma função que a gente vai executar ela aqui. Então deixa eu entrar aqui nas minhas bibliotecas e eu tenho ela, chama mycoollib, tá vendo? mycoollib. Como é que eu instalo ela no meu sistema? Eu dou um npm install e o nome da biblioteca, no caso mycoollib. Então se você fizer isso no seu computador, ele vai instalar a biblioteca. O que acontece quando ele roda esse comando? Tá vendo que ele criou aqui algumas coisas? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ele criou uma pasta chamada node modules e dentro dessa pasta ele colocou o código da biblioteca. E ele também criou um arquivo chamado package-lock.json que tem, na verdade, o caminho de onde veio essa biblioteca e tudo mais. Certo? Então, uma vez que eu tenho esse package-lock aqui e eu tenho esse node modules, eu posso utilizar essa biblioteca no meu projeto. Então eu tinha o meu projeto aqui que só tinha esse arquivo index.js. Então agora eu consigo, por exemplo, criar uma variável aqui apontando para a minha biblioteca usando o tal do require. Então eu dou um require e o nome da biblioteca, inclusive ele já autocompletou aqui. E aí eu consigo executar mylib.hello, que é a função que eu tenho. Então eu vou chamar uma função que está dentro da minha biblioteca. E aí agora eu vou rodar node index.js e essa função, tá vendo que agora ele está imprimindo hello people, né? Esse código já não faz parte, esse hello não faz parte mais do código do meu projeto, ele faz parte do código da biblioteca, que está tudo instalado aqui. Se você quiser, você pode até ver o código fonte da biblioteca. Tá vendo? Essa biblioteca aqui, ela é só uma função que chama esse hello people, né? Então, pronto. Eu acabei de criar um projeto e eu acabei de usar o NPM para usar uma biblioteca que está na internet e agora ela também faz parte do meu projeto. Quando eu dou um npm install e o nome da biblioteca, por exemplo, mycoollib, ele vai instalar essa biblioteca nesse diretório atual. Porém, existem algumas outras bibliotecas que eu quero que ele instale no diretório global, ou seja, eu quero que essa biblioteca ela fique disponível não só para o meu projeto, mas também para todos os projetos. Então, algumas vezes a gente vai usar bibliotecas, por exemplo, o Mocha, uma biblioteca de testes. Como a gente usa muito teste, a gente faz testes, então a gente quer que essas bibliotecas fiquem disponíveis em vários projetos, senão toda vez eu tenho que instalar ela no meu sistema. Então eu vou fazer npm install -g, que significa global, Mocha, por exemplo. Então agora ele está instalando a biblioteca Mocha para todos os projetos. Então eu não preciso mais ter o Mocha no meu projeto pessoal. Você vê que ela não está aqui. Se eu entrar aqui no meu projeto, vocês vão ver que eu não tenho essa biblioteca aqui no package JSON lock, tá vendo? Não existe essa entrada da biblioteca, só tem do mycoollib. O Mocha está
global. Então, se eu digitar mocha, que é o comando para executar o modo, ele dá um erro porque não tem nenhum teste nesse projeto, mas vocês viram que ele rodou e eu tenho a biblioteca instalada. Se eu entrar num outro projeto, vamos supor que eu tinha um outro projeto, Project 2, certo? Se eu tivesse esse projeto e rodasse o mocha aqui, ele ia rodar do mesmo jeito, tá? Então, você vê que existem dois tipos de instalação com NPM. NPM install, o nome da biblioteca, né, XPTO. Ele vai instalar a biblioteca XPTO no projeto atual. Se eu quiser instalar ela globalmente, eu coloco um "-g" na frente. Então, vocês viram, muito simples. Agora vocês sabem rodar o Node, né? Então eu tenho o Node, que foi instalado usando o NVM, que é um gerenciador de mensagem, gerenciador de versões do Node, e eu tenho o NPM, que é o gerenciador de pacotes, que instala os pacotes para você utilizar bibliotecas no seu projeto. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários e tudo de bom! Até a próxima!